vocês também têm acesso. Eu também vou convidar as pessoas aqui que estão na minha rede. Uhum. Ai, a Kelly já tá aqui, eu mandando de novo o convite. Ai, gente. Obrigada, Kelly. E vamos trocar também, gente. Desculpe o atraso. Eu tive um probleminha, pedi, Débora, eu vou atrasar. Então foi de última hora. Mas tudo certo. Quero agradecer o convite da Débora, né? Eu já participei de uma live com ela, aí agora ela vai participar com a gente de um tema super pedido, né? As pessoas pedem bastante. Eu fiz até uma última enquete, eu perdi o prazo da enquete para compartilhar o resultado. Eu não sei como que eu faço para resgatar o resultado. Eu já tentei. Negação com tecnologias, né? Então, Eu para acho que quem algumas perguntas ficam lá, né? Se for de pergunta. Agora, de enquete, eu acho que só. era enquete sim ou não, e aí era só para compartilhar o resultado, né? Já Mas era. ok. Quem viu, viu. Quem não viu, quem participou da Faz enquete outra. vai ver os resultados. Ah, agora tem que ser outro tema. É. Então, a Débora, a gente se conhece no mundo virtual, né, Débora? Sim, é verdade. Nunca nos vimos presencial, não nos conhecemos no mundo presencial, mas ainda vamos nos conhecer, quem sabe, né? Teremos essa oportunidade, mas nos Sim, conhecemos pelas redes sociais. E aí eu convidei para participar desse tema, que é um baita desafio, né? Falar sobre luto. sim, ele é um tema delicado, mas é um tema que está presente na nossa vida desde que a gente nasce, né? Então a gente não precisa nem ter consciência de muitas situações, mas a gente já teve algumas perdas, né? Inclusive a perda do útero, né? Então a gente estava lá de boa no útero e nasceu, então perdeu aquele cantinho lá que a gente nem sabia o que era. Mas é um tema bem importante para a nossa vida. Sim, sim. Então, já respeitando também porque já começamos, né, por minha causa, atrasados, e as pessoas que estão aqui, algumas estão no intervalo do almoço, intervalo de atendimento, e aí às vezes já estão Uhum. perto de retornar também. A gente já vai começando e quem for chegando vai interagindo. Se vocês têm dúvidas, mandem as dúvidas de vocês. Tem um símbolo igual do WhatsApp, então vocês podem utilizar essa forma. Como também podem enviar pelos comentários mesmo, a gente vai lendo. E se você não puder participar até o final, sua dúvida será respondida. E aí você assiste depois a live, assiste a reprise. Exatamente. E se vocês tiverem perguntas, né, podem fazer aqui nos comentários ou na caixinha de perguntas, que a gente responde ao longo da live, tá? Exatamente. Então, é com você, Débora. Fique à vontade. O espaço é todo seu. Né? Então vamos lá, como sempre, né, eu faço aquele roteirinho para não se perder muito do tema e para que a gente foque em alguns pontos simples, simples assim, né, em alguns pontos mais relevantes, né, em situação do luto. Então, hoje em dia a gente considera o luto como perdas. Antigamente, o luto era somente com a morte de alguém. Hoje em dia, não. A gente considera perdas uma forma de luto. Por quê? O luto é uma perda que pode ser de alguém, né, de um relacionamento, a perda de um trabalho, a mudança de cidade ou de país, a perda do valor financeiro, né? Então, são perdas que, de alguma forma, mexem com o nosso comportamento, com a família ou com o ambiente que a gente está inserido, tá bom? Então, vamos lá. Por uma pergunta aí, né? Por que será que a gente fala da vida? Calma, Neide, respira, né? Engasguei com água, gente, desculpa. Não dá pra, não dá pra silenciar na live. É verdade. Não tem problema. A gente ouve, a gente tosse também, né? Então, a gente fala da vida e a gente não fala da morte. Por que será, né, que a gente fala da vida? Vai nascer uma criança, é vida nova, né? Nasce uma criança, nasce a esperança, nananã, e a gente não fala da morte, né? Dessa perda, do que tá fazendo falta. Exato, as Né? Então é pessoas não importante. querem mais mencionar a morte. Isso, exatamente. Por quê? Porque é incômodo, ninguém nunca perdeu nada, né? O que que acontece? Vamos lá, Kelly colocou aqui, ó. Tema muito bom, porque 2020 foi um ano de muitos lutos, com certeza. Será que na nossa família a gente perdeu alguém?
ou algum amigo, algum familiar, ou alguém que a gente nem conhecia, ou a dona da venda da esquina, ou alguém que mora em outro lugar, e a gente se comoveu. O que aconteceu com a gente nessa perda, que não foi, eu vou dizer assim, programada, né? A morte é assim, muitas vezes ela não é programada, a pessoa morre ou a perda é cortada, aquele vínculo, né? E pronto. E numa pandemia, como que suporta, né, essas perdas e como que digere esse luto? Sendo que a gente está entendendo, né, que é um processo da pessoa ficar mais debilitada, né? Então, né, tem todo um processo que talvez não tenha a visita, né, não tenha aquela despedida. Então, é uma perda muito brusca, muito repentina, que por ser inesperada dessa forma em relação da pandemia, principalmente, ela acaba tirando aquela referência imediata, né? Não tem um tempo de, nossa, aquela pessoa morreu porque estava doente, ou morreu porque já vinha apresentando algo. Não, ela morreu porque contraiu um vírus, né? E pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então, ela pode ser mais marcante ou até mais sofrida que algumas outras, tá? Mas perdas são perdas, tá? Não vamos minimizar uma, tá? Por conta da outra. Exato. E até pontuando também que as pessoas sentem mais quando a morte é trágica, né? Quando se você se prepara para ela, é diferente. Não que você não vá sofrer, tem pessoas que sofrem muito mais até do que uma morte trágica. Né? Quando a pessoa sabe, tem um câncer ou tem uma doença autoimune, que a pessoa não vai ter chances de sair daquela. E a pessoa sofre muito, né? Porque vai perder alguém que ama. Ninguém quer perder o que se ama, né? Sim, exatamente. Aí vamos lá, né? Falando de algumas perdas que a gente tem. Perdas da fase da vida, né? Quando a gente é criança, adolescência, fase adulta, fase idosa. O quanto a gente perde, né? O brincar, né? A criatividade, muitas vezes, né? Essa espontaneidade, aquela roupa que a gente gostava, aquele pôster que a gente utilizava, né? Então a gente vai perdendo talvez o hábito de fazer algumas coisas que a gente fazia, né, por conta da necessidade, ou porque realmente cresceu, ou porque não faz mais sentido. Então essas perdas podem ser significativas, né, e pode de alguma forma fazer com que a gente fique preso lá atrás, né? Então eu fazia aquilo, não posso fazer mais. Calma, você pode, talvez não da mesma forma, mas adaptar para a sua realidade de hoje, né? Então é legal a gente se atentar à perda dessas fases também. Vamos lá, né? Morte. Quando a gente fala em morte, o que a gente pensa? O que a gente foi ensinado sobre isso? Né? Então, pode gerar um medo. Eu tenho medo da morte. Por que eu tenho medo da morte? O que eu penso sobre isso? O que os meus familiares falam dessa morte? Quem já morreu? O que eu acho que vai acontecer com essas pessoas? Né? Para onde elas vão? O que elas fazem? Elas voltam em algum momento? Né? Então, esse pensamento sobre a morte ele é importante para o processo de luto, né, para tranquilizar a pessoa, ou para que ela tenha outros pensamentos, para que ela consiga viver pós a morte de alguém, ou pós a perda de algo, né? Você já chegou a se perguntar o que você pensa sobre a morte? Já chegou, Neude, a se perguntar sobre isso? Eu Ou já. comentou com alguém já sobre? Eu já, várias vezes, inclusive. Uhum. Então, se você que está assistindo a live ainda não se perguntou sobre a morte, faça esse exercício, né? O que é a morte? O que eu acho? Então, é importante saber o que você acha. Você pode ouvir de algum familiar, de algum médico, da gente falando aqui, mas e você? Qual a sua opinião sobre a morte, né? E o que você já perdeu? E qual o impacto que tem essa morte, essa perda na sua vida, na sua vivência, nas suas experiências? Pode ser bem importante, né? E a morte também a gente considera fim de ciclos, né? Então, finalizei aquele ciclo, eu posso entender como fim de ciclo, eu posso entender como morte, como perda, depende do que significava a pessoa ou os envolvidos, ou a conclusão daquela atividade. A Merielle colocou assim, perdemos nosso pai em setembro de 2020 com 91 anos. Minha mãe não está conseguindo dormir sozinha no quarto e disse que nunca mais vai dormir sozinha. Como tudo está muito recente, estamos atendendo o pedido. Eu acho que é o pedido. Tá, então vamos lá. Eu vou falar desse comentário depois, na parte de superação dos lutos, tá bom? Sim. Eu vou Como que a gente partir agora elabora para... esse luto, né?
Isso, exatamente. Eu vou falar um pouquinho sobre as fases do luto, tá? Então a gente tem 5 fases do luto, não quer dizer que a gente vai passar por elas nessa ordem que eu vou falar, mas é importante para que a gente identifique em qual fase que eu estou, né? E de que forma que eu posso me perceber e, se as outras pessoas souberem, né? De que forma que elas podem auxiliar a passar por esse processo, tá? Então vamos lá, a gente tem a primeira fase aí, que é a negação, que é quando a gente nega o ocorrido, né, com frases ou pensamento do tipo, isso não poderia ter acontecido, não quero acreditar que ele se foi, né, então é uma busca por negação. Se o fulano morreu, não, o fulano não morreu, ele está vivo, né, então é esse não acreditar, negar que aquela situação aconteceu, tá? Aí a gente tem a fase da raiva, é quando a gente fica raiva com a pessoa que morreu, por que que ela morreu e me deixou aqui? Ou eu não acredito que isso aconteceu, isso não é justo comigo. Olha o que ela Isso fez não é comigo. justo com a família. Exato, olha o que ela fez comigo, né? E o que eu vou fazer agora? Né? Eu perdi minha referência ou a minha base, né? Temos também a fase da barganha, que é aquela, como se fosse uma troca, que pode ser com a pessoa que morreu, né? Volta pra cá que eu vou fazer isso. Poderia ter feito isso diferente, né? A fase do e se eu fizesse isso? Será que se eu fizesse daquela forma? Será que eu tivesse atendido aquela ligação? Teria acontecido isso mesmo? Ou será que eu tivesse comprado aquele medicamento, se eu tivesse jantado com aquela pessoa, né? Ou então até com os seres superiores, né? Então vamos lá para Deus. Deus, se você trouxer a pessoa de volta, eu faço aquilo. Ou Deus, me ajuda isso que eu faço aquilo, né? Então a todo momento ela busca fazer algum tipo de troca, tá? Então a gente tem também a fase da depressão, que é quando a pessoa fica mais apática, tristeza, ela quer se isolar das atividades, não quer fazer a rotina ou as atividades diárias, tomar banho, se alimentar. Então ela quer ficar ali com ela, né, sofrendo, chorando, não quer falar sobre o assunto, não consegue deixar com que as outras pessoas se aproximem, tá tudo ruim, ela não quer fazer nada, ela não enxerga mais nada para fazer, porque aquilo que ela gostava, de alguma forma, se foi. Exato, e vou até apontar uma coisa, né, Débora, que não necessariamente nessa ordem vai acontecer. Às vezes na própria depressão a pessoa entra em negação. Então eu não vou tocar no assunto, porque se eu não tocar, não vai doer. Então se eu não falar sobre, é como se não tivesse acontecido, né? A pessoa entra no processo de negação junto com a fase da depressão junto. Exatamente. E temos a fase da aceitação, que é quando a gente consegue enfrentar a situação, entender, enfrentar e ver outras possibilidades, né? Ressignificar essa morte, entender como que a vida da outra pessoa, os ensinamentos, os momentos que eu passei com ela, podem ser bons daqui para frente, né? Então, eu consigo trazer para essa realidade, né? Consigo viver a minha vida sem aquela pessoa física do meu lado, mas com os ensinamentos, com as lembranças, né? E acreditando que ela está num lugar melhor, ou que ela está com alguém melhor, né? Está também vivendo bem, né? Então, são esses acordos que a gente acaba fazendo conosco e com a pessoa que se foi. Exato. A Kelly colocou assim, muitas pessoas se afastam da religião quando perdem. Precisamos fortalecer esse retorno de vínculo para que voltem a acreditar na esperança que cada religião prega. Né? Não é importante a gente lembrar também nesse papel fundamental da sua espiritualidade, independente da tua religião, da tua crença, é importante também não se desconectar, porque a gente entra naquele processo ali da raiva de culpar o outro também. Né? Sim, foi exatamente. Deus, Inclusive, foi... Isso, exatamente. Ela não acreditava em Deus, então por isso que ela morreu, né? Ela fazia tal coisa, né? Consumia tais coisas, né? Então ela pediu por isso, né? Então Deus só deu o que ela queria, o que ela foi procurar, né? Exato. Inclusive, nesse contexto religioso, eu falei pra Nilde, posso colocar uma música de início, de fim pra live? A hora que você quiser. É uma outra, tá, Nilde? Não é nem aquela. É Essa outra? daqui, talvez você... Isso é outra. Talvez vocês já escutaram essa música, né? Em algum velório, em algum enterro. Vocês estão ouvindo? É uma música chamada Segura na Mão de Deus. Eu coloquei numa forma instrumental. Né? Então, a letra dessa música, ela pode trazer o conforto, ela pode trazer a lembrança, você pode recorrer a ela, né? De alguma forma religiosa. Então, tá, eu não vou na igreja, mas eu acredito que no processo da morte, a pessoa está com Deus,
né? Então, essa música, os antigos tocavam muito, né? Então, quem vai na igreja ou quem não vai, talvez já teve contato com essa música como uma forma de acolhimento e acalanto. Quando a gente encontra alguma pessoa que perdeu algum ente querido, o que a gente fala? Né? A gente abraça, a gente chora junto, né? A gente vai no enterro, vai no velório, né? Então, esse acolher a outra pessoa tá também no que a gente quer passar para ela, não no que talvez que a gente acredite, mas no conforto que a gente vai dar para aquela pessoa. Então, se é no contexto religioso que ela vai encontrar aquele conforto, tudo bem, né? Apoie de alguma forma ou acolha, né? Porque é um momento de sofrimento daquela pessoa, Exato. né? Que só o fato de você estar ali vai fazer a diferença para ela. Exato. Você colocou um ponto fundamental, Débora. A gente tem que aprender a respeitar também o luto daquela pessoa, o sofrimento de quem entrou no luto. Às vezes você quer fazer alguma coisa, mas eu não acredito em Deus. Tudo bem, você não precisa acreditar, mas aquela pessoa acreditava. Né? Então, respeitar quem está sofrendo também, porque ela tem uma percepção diferente da morte, né? Que você não tenha. Então, deixar isso sempre claro. Eu já passei por luto e eu passei por essas 5 fases. Eu passei. Então, a gente precisa respeitar isso também. Sim, né? Acredito que todo mundo já passou por essas fases do luto, talvez não identificando com esses nomes, né? Com o nome de depressão, aceitação, negação, raiva e barganha, mas hoje pode fazer esse exercício, né? De como foi passar por aquilo, com qual perda que foi talvez mais marcante, ou mais sofrida, né? E o que aconteceu com você depois dessas perdas, né? Exato. Como que você está agora, né? Se você que está assistindo já passou por situações de luto, como que você está agora passando? Exceto quem, né, 2 meses, tá? No processo de luto é muito recente. Então, vamos com calma. Falando já nisso, Débora, quanto que é o tempo, assim, estimado que a pessoa, ela vive esse processo do luto? Ai, menina, não peguei essa informação, não faz essa pergunta, não. Mas... Em torno de 2 anos, 2 a 3 anos, tá, gente? São 2 anos, né? Isso, É um tempo considerável. Isso, pessoas que passam pelo luto muito rápido, às vezes ela nem passou, porque ela entrou na negação, então se atente a isso. Agora, se a pessoa é um ente muito querido, um amigo muito querido, já morreu há 4, 5 anos, e a pessoa vive sofrendo, remoendo aquilo aí ainda, então alerta, porque essa pessoa precisa de ajuda, e às vezes você, como amigo, como parente, familiar, não vai conseguir ajudar. Né, indica, vai procurar terapia, vai procurar ajuda, porque sozinho você não está conseguindo passar por isso. Isso. A gente chama também de luto disfuncional, né? Que é quando passou-se muito tempo da perda e a pessoa ainda não reorganizou sua vida. Exato. Então, é um luto acima do esperado. Então, a gente tem aí de 2 anos a quanto tempo? 2 anos e meio, né? 3, no máximo 3 anos, né? E 2 a 3 anos, então já é um tempo maior que aquele esperado para superar essa situação ou para entender essa perda, para que a pessoa retome a sua vida, né? Então é importante estar atento a isso também, né? Aí agora acho que a gente pode partir para a resposta, né? Da pergunta aqui da colega, da Meire. Perdemos nosso pai em setembro, com 91 anos. Então vamos tentar identificar, né? 91 anos. Como que estava essa pessoa com 91 anos? Quais que eram, né, as possibilidades, a saúde dessa pessoa e o envolvimento da família? Então, será que tinha, né, alguma doença, né? Estava em estado terminal, né? Pré-existente, foi por conta de complicações da Covid, né? Então, tudo isso interfere para essa recuperação ou não. Aí vamos lá, né? Ela citou que a mãe não está conseguindo dormir sozinha no quarto. Então imagina, quanto tempo de casamento tem essas 2 pessoas? Então, talvez nos primeiros momentos, ela precise dormir na sala, dormir no quarto, dormir em outra casa, né? Por quê? Porque tudo ali faz lembrar esse pai, esse marido que ela teve durante... Talvez tenha mais de 20 anos nessa relação, 30, 40, né? Então, mãe, você tem que dormir no quarto. Aí a mãe entra lá no quarto, ela lembra, né? Que a parte do guarda-roupa da esquerda era do marido. Lembra que ele gostava do abajur X.
ou que a colcha, né, o lençol que usavam, ganhou no casamento e que ele gostava de deitar do lado direito da cama. Então, tudo faz lembrar essa pessoa. É uma perda sofrida de muitos anos. Então, mudar um pouquinho essa rotina, esse ambiente, faz sentido. Então, vamos supor que ela cozinhava um prato que ele gostava, né? Então, deixar de cozinhar esse prato por alguns dias pode ser interessante. Perder mesmo é importante que ela entenda que ela pode cozinhar outras coisas, mas que cozinhar aquele prato naquele momento vai trazer a lembrança de quem não estava ali. E talvez tinha um comentário específico sobre aquele prato que trazia uma lembrança. Então, talvez ou deixar de cozinhar aquele prato, ou cozinhar em outro lugar, são situações e ajustes que a gente vai fazendo para que ela supere, né? Para que ela entenda que a vida dela não acabou, por mais que seja sofrido, né? Mas que ela pode viver ainda sem essa pessoa que significou tanto para ela, né? Deixa eu ver o que mais que a gente pode tirar desse comentário aqui, né? Acho que é isso, Mary. Se você quiser explanar mais um pouquinho, mas de início é isso, mudar essa realidade, né? Tentar mudar essa rotina dessa mãe. Tá? Exato. E lembra de uma coisa, é recente, a gente tem 2 meses, não cobre dela muito, né? Sua mãe ela não tem condições se você mexer tanto, porque a rotina dela já foi modificada. Né? Então ela está no processo ainda de aceitação. Então, deixa ela se organizar e aí você vai ajudando ela, estando presente. Olha, 64 anos de casados! 64 anos de casado, né? Morri de AVC, minha preocupação é ela não querer dormir sozinha na cama. Vai acompanhando, vai conversando com ela, se ela quiser conversar sobre o luto, sobre a morte, né? O que significa a morte para ela, onde ela acha que o marido está, né? Tá, não querer dormir sozinha na cama. Isso é com o tempo, talvez alguém possa dormir com ela, ou dormir em outro lugar, mudar a cama de lugar também já faz uma diferença. Aí, se ela não quiser dormir lá, não dorme. Vou contar um exemplo meu, né? A minha avó também, né? O meu avô faleceu, eles tinham mais de muitos anos aí de casado. Ela não dorme mais no quarto, dorme na sala. Não tem o que fazer, é uma senhora, então dorme na sala. Ela consegue dormir na sala? Ou dorme na sala. Né? Quer dormir na cozinha? Dorme na cozinha. É importante que ela durma e descanse, porque o quarto vai trazer lembranças. E se for possível, em algum momento, transforma o quarto em outro ambiente, né? Para que ele seja usado ou não. Né? Então é um tempo dela. Né? Tem um período ainda para ela entender o que é isso, né? O que é essa perda e como ela pode reorganizar a vida dela. E tá bem recente ainda, né? Exato. E outra coisa, se tem alguém que possa dormir com sua mãe, veja quem pode dormir com ela. Por alguns noite, dias. outra, Né? exato. Lembra, gente, 64 anos não são 64 horas, nem 64 minutos, não. São anos, olha. Mais de meia década. Sim, exatamente. Meia década não, de meio século. Isso aí. Mais de meio século. Tem uma outra pergunta também, Débora. Como fazer com o luto de crianças, né? Quais dicas para ajudar a criança no luto infantil? Isso, então vamos lá. Aqui, ó. Como auxiliar as crianças no momento de luto? Como trabalhar com crianças o tema? Isso. Como as crianças, né, as crianças talvez falem mais, né, o que ela acha da perda, né, então converse com a criança, o que você acha que aconteceu com a pessoa, né, de uma forma assim, bem mais lúdica, o tom de voz até muda, né, falando, o que você acha que aconteceu com a pessoa, né, o que você pensa? Como que você acha que vai ser, né, sua vida? Ou se você fosse explicar, o que seria? Tá doendo o quê? O que você sente? O que significa, né? Então, manda aí uma série de perguntas com ela, né? E vai criando histórias mesmo, né? De como poderia estar essa pessoa, né? Aí vai um pouquinho do que você acredita que pode passar para essa pessoa, né? Não sei se você é algum familiar ou algum profissional, né? Então, se for familiar, eu vou fazendo aí essas perguntas, entre outras, e vou vendo o que a criança me responde. Através da resposta dela, né? Eu vou talvez significando, arrumando, ajustando essa resposta, né? Se for um enterro. Então, o processo de enterrar a pessoa pode ser visto como uma despedida, né? Olha, então, fulano morreu, ele não vai estar mais presente, mas a gente vai dar o último tchau para ela. Que lembrança que você gostaria, né? É um desenho? Então faça um desenho, a gente vai entregar para essa pessoa, né? Ah, tá. Não, você quer cantar alguma música? Então vamos cantar uma música para essa pessoa. Então envolve a criança nessa despedida, né? Para que ela entenda que
a vida, né, tem um início, meio e fim. Então, tá, lembra do... Talvez a criança já tenha algum animal de estimação, ou alguma roupa, algum brinquedo que ela doou, né? Então foi uma perda, pode-se usar como exemplo. Lembra daquela boneca que você gostava e a gente deu, porque ou comprou outro, porque ela quebrou e não teve conserto, porque outra pessoa precisava? Então, não está mais com você, mas pode estar com outra pessoa, estar em outro lugar, de alguma forma sendo ali feliz, ou vivendo, ou fazendo, né, alguém feliz. Então, pode-se usar algumas brincadeiras, né, para que ela, e outros exemplos, para que ela entenda que, né, que esse rompimento, essa perda, esse luto, acontece, e que com outros exemplos, né, mais simples, faz parte da realidade daquela criança. Exato. E criança é mais tranquilo sair do luto, né, encarar o luto, do que o adulto. Uma criança, geralmente, não estou dizendo que são todos, né, para a gente não cair no risco da generalização, mas geralmente é mais tranquilo, porque você usa o recurso lúdico com ela, da criação, da imaginação, você estrutura para ela como que você vai contar, e a criança aceita melhor. Né? E às vezes passa, depois está correndo, brincando, super feliz, e lá tá a pessoa triste e quer que a criança fique triste também. Gente, não dá para a criança ficar triste como um adulto. Ela conseguiu superar bem aquele momento. Ela entendeu que tem um ciclo. A mesma coisa, as escolas geralmente fazem aquela experiência, a Kelly, me corrija se eu estiver errada, né, professora, geralmente faz aquele experimento com feijão, né, que você coloca o feijão no algodão, e aí você vê o... Oi? Não lembra? Faz aquele processo, aquele ciclo ali do nascimento, desenvolvimento, cresce e morre. E aí é uma coisa legal também para você trabalhar com a criança, justamente isso, você vê que tudo, né, nasce, cresce, né, se desenvolve e morre, tá tudo certo. Né? E a vida vai continuando até que vai chegar o seu dia também, vai chegar de outra pessoa, e assim as coisas vão acontecendo, porque é o ciclo natural da vida. Né? Sim, né? É uma tristeza, mas que ela não vai ser para sempre, mas que para o momento da perda ok, né? Então eu vou chorar, eu vou sentir falta, eu vou chorar, vou ficar triste por isso, não quero lavar louça, não vou lavar louça, lave em outro momento, né? Então viva também esse momento do luto, não queira apressar, preciso passar no luto em 2 anos, que é o limite. Não, vai com calma, né? Vai sentindo o que é esse processo para você. Se você perdeu alguém na infância, na adolescência, na fase adulta, digere primeiro, né? Sinta, né? Se perceba, para que depois você saia, né, dessa situação de uma forma esclarecida, né? De uma forma consciente, na verdade, né? De tudo que aconteceu com você ou com os familiares, enfim. Exato, a gente está focando bastante na morte física ali da pessoa, mas também eu coloquei uma pergunta assim, uma enquete, né? Se as pessoas consideravam términos de relacionamento também como luto. A maioria disse que sim. quase foi assim, quase empatou ali, né? Mas a maioria disse que sim. E aí, é também um luto? Não é luto? Como que a pessoa sai dessa situação? Sim, né? É um luto, é uma perda. Então, imagina, né? Todo domingo você saía com a pessoa para ir em algum lugar. E depois, né, do fim do relacionamento, você não sai mais. Então, é uma perda de ter aquele contato diário com a pessoa, né? Por mensagem, ligação, ou físico mesmo, né? De estar com a pessoa. E que todo domingo lembrava que saía com a pessoa e agora não sai mais. O que eu vou fazer nesse domingo? Né, que eu saía com outra pessoa e vou ficar em casa? Sim, você pode escolher, né, ficar em casa e ressignificar essa saída aos domingos. Talvez ir para o mesmo lugar não vai fazer tanto sentido no início, né? Então arranje outros lugares para ir, com as amigas, com os amigos, né, e faça, né, mas faça aquilo que você gostaria de fazer. Então vamos supor que com aquela pessoa amada lá, você queria ir no lugar X e ele queria ir em outro lugar, ou ela. Então vai no lugar que você gostaria de ir aos domingos. Então é uma nova rotina, você não vai deixar de fazer, mas vai fazer do seu jeito, no seu tempo, né? Então se for possível não sair aos domingos, não saia, porque vai te trazer outra lembrança. Converse com seus familiares, passe mais tempo com as pessoas que você não passava por conta do relacionamento, seja por qual motivo for, né? Então a ideia é criar uma nova rotina, né, no seu tempo, para não ficar naquela situação, né, para que você tenha outros motivos, né, para que você viva, né, sem a pessoa e aproveite sem culpa, né, não foi culpa sua a perda, né, seja do relacionamento ou da perda física mesmo.
Débora, chegou uma pergunta do Leandro. Nessa Certo. impossibilidade de participar dos velórios e da despedida de um ente querido por conta do Covid-19, como ritualizar a despedida nesse tempo de pandemia? Como construir essa parte do luto? Tá, então vamos lá, né? Por O partes, que Covid, são ele... duas perguntas aí, né? Isso, né? Muitas vezes, deixa eu ver o que eu vou responder, né? Porque é difícil a gente responder algo que, né, somente os familiares mais próximos puderam ir nesse enterro, né? Então, talvez criar diálogos com a família, né? Vamos supor que tá todo mundo na mesma casa ou por chamada de vídeo. Então, talvez conversar sobre o que aquela pessoa representou para vocês, como que vocês pensariam no enterro, né? Então, talvez diálogos possíveis, né? O que dá para fazer? Às vezes não dá para forçar. Não quero falar sobre isso, eu nem pude enterrar aquela pessoa. Então, a pessoa está no processo de raiva, que ela não quer falar sobre aquilo, ela está negando. Então, sentir o ambiente. Se eu conseguir falar com aquela pessoa, nossa, né, eu queria ter feito um enterro diferente para ela, né? Ou, tá, no dia do enterro lá, eu consegui colocar aquela roupa que a pessoa gostava. Então, lembrar disso pode confortar um pouco. Ah, ela queria aquele sapato e a gente conseguiu levar. Olha que legal, né? Então, eu tô vendo alguma coisa que eu pude fazer para aquela pessoa. Nossa, ela estava em sofrimento, né? Ela não conseguia respirar direito. Mas naquele dia eu vi que ela sorriu, né? Naquela chamada de vídeo que a gente fez com ela, que estava internada antes de falecer, eu consegui contar para ela aquela novidade, ou ela conseguiu falar comigo, ou mostrar um sorriso, né? Então, eu vou pegando algumas situações que realmente aconteceram antes da pessoa falecer, né, para que isso fique na lembrança. E a outra pessoa pense, nossa, você conseguiu falar com ela? Que legal, eu não consegui. Como foi? Daí você pode contar essa experiência aí, né? Algumas outras coisas que a gente pode fazer, além da terapia para tentar entender essa coisa do luto, talvez escrever alguma carta para essa pessoa, né? Olha, né, pessoa X, a importância que você tinha na minha vida, não conseguimos nos despedir, né? Porque assim, a culpa não é de ninguém, gente. Uma coisa que a gente tem que ter clara é que o Covid, o risco de contaminação, ele era muito forte, então por isso que a gente foi impedido de participar, né, de alguns velórios, enterros dessa despedida. Então, ter isso claro pode ajudar nessa aceitação. Então, eu não pude ir, não é que eu não queria, eu não pude ir, né? Se eu fosse, poderiam acontecer outras coisas mais negativas do que boas, né? Então, nessa carta, colocar o seu sentimento, essa despedida, né? Gostaria de fazer aquilo, gostaria que a gente tivesse feito aquilo, gostaria de estar aí nesse momento, e vai escrevendo o que vier no seu coração, né? Então, você pode guardar essa carta, se em algum momento for possível, coloque essa carta no túmulo dessa pessoa, ou queime, mas coloque primeiro todo o seu sentimento, né? Toda a sua esperança, seus pensamentos para aquela pessoa em memória dela. Então pode ser algo aí para fazer. Né? E como conseguir essa parte do luto, é isso, né? Tentar motivar ali as outras pessoas a falar sobre a morte ou sobre a perda dessa pessoa, como que está para cada um, e de alguma forma tentar se despedir aqui, né? E identificando, né, as fases do luto em que você está ou que as outras pessoas estão. Acho que eu Posso dar respondi, não sei, né? uma dica também, né? Pode. Se você não quiser escrever, né? Eu acho bem legal isso, colocar no túmulo, queimar, enfim. É uma outra forma também você parar onde você tá, né? E você trazer essa pessoa à sua mente também, né? E se despedir agradecendo por tudo que essa pessoa também ter essa gratidão por esse momento da pessoa existir na sua vida, que ela fez parte da sua vida de uma forma boa. E se você está sentindo saudade, se você sofre pela morte dessa pessoa, porque alguma coisa boa ela fez, né? Então algo de bom teve. Então agradeça, traga esse saudosismo mesmo de agradecer, de se despedir dessa pessoa também, para que ela também possa encontrar a paz, a luz onde quer que ela esteja. Uhum, exatamente. Eu trouxe aqui um livro para comentar, que é esse daqui, gente. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Então, a autora, a Ana, ela é uma médica que se especializou em cuidados paliativos. O que são cuidados paliativos, né? São aquelas pessoas que estão em fase terminais de alguma doença, né? Onde os recursos médicos já se esgotaram. Então, é uma forma de fazer com que aquela pessoa, né, o doente nos últimos momentos aí de vida física, tenha momentos bons, né?
ou momentos confortáveis. Então, se você estiver nessa situação, né, ou conhece alguém, ou ainda não entendeu, né, ou não aceitou aquela perda por conta de alguma doença que a medicina não tem mais possibilidades, então esse livro aqui é muito bacana, ele é muito fácil de ser lido, e a autora também, ela tem um Instagram que ela dá palestra, as falas dela, gente, é maravilhoso. Então, nesse livro aqui, ela conta dos pacientes, conta um pouco das famílias, ela já trabalhou em hospitais particulares, públicos, então ela atendeu vários tipos de pessoas, de idades, e que pode valer muito a pena, né, para quem está nesse processo de luto, de enlutamento ou em cuidados paliativos, né? Então, é uma outra forma de enxergar. Ela traz também aqui uma visão mais oriental da perda. Então, o que seria, né, essa fase de uma forma oriental? Então, como que a gente imagina isso pensando no lado espiritual, né? Então, esse fim de ciclo, né, é porque já foi concluído. É que eu não sei explicar direitinho, mas o livro ela fala de uma forma que você tem uma outra visão, além dessa que a gente tem, que a pessoa morreu, foi enterrada e vai para Deus, ou está no paraíso, ou está num lugar melhor. Então, Ninguém é uma sabe outra se a visão pessoa que foi ela muito dá. ruim, não é certeza que ela foi para o paraíso. E uma ótima dica também, né, para as pessoas lerem, ao invés de só da Débora ficar contando, vocês busquem o livro e façam a leitura, gente. Gente, e esse livro aqui, ele fala da morte, mas ele fala da vida também. Ele é muito bacana, né? Porque não vai, a pessoa não é a pessoa que morre, tá? A gente não sabe mais ou menos o que acontece, mas e as que ficam, né? Então, ele é muito bom, gente. Ele é bem gostoso de ler também. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, né? Eu ouvi mesmo. Falava assim, o que é a vida? A vida nada mais é do que uma luta diária e constante para você não morrer. Né? Então você trabalha para conseguir comida, para sustentar seus filhos, né, os seus familiares, para não morrer. Né? Você toma remédios para não morrer, você tem que ir ao banheiro para não morrer, né? Tem que ter saneamento básico para não morrer. Então, o que é a vida? Essa luta constante que você tem para não morrer. Você fica postergando a sua morte. Débora, as pessoas, as famílias que têm, a gente ouviu muito se dizer também que teve um índice muito alto de suicídios, né? Qual uma dica para essas pessoas, né, esses familiares que perderam seus familiares, seus amigos mesmo, por suicídio, por exemplo, que é uma coisa assim tão delicada, mas que às vezes a pessoa não sabe nem como que ela vai viver esse luto, porque pela sociedade ela não consegue nem falar, ó, morreu de suicídio. Então, né? O suicídio a pessoa que faz o suicídio, então ela está em muito sofrimento, né? Então ela pode estar em tratamento com medicamentos ou sem medicamentos, mas é um sofrimento tão grande que ela só vê solução na morte, em tirar a vida dela. Então pode ser difícil da gente que perdeu alguém por suicídio imaginar que foi uma escolha da pessoa ou foi a única solução que ela encontrou. É porque realmente o estado depressivo, ansioso, talvez algum transtorno que ela tinha, foi maior, né? E ela não conseguiu ver outras possibilidades. Então, o que fazer, né, também nesses casos? É de alguma forma tentar entender o contexto da pessoa, né? Tentar imaginar o que estava acontecendo com ela, se de alguma forma ela deixou que eu participasse disso, para tirar ela daquele pensamento. Por exemplo, eu via que ela estava se afastando das pessoas, postando músicas ou sem vontade de fazer algumas atividades diárias. E o que eu pude perceber ali? Será que a pessoa deixou eu chegar até ela ou não? Ou ela fazer de uma forma discreta, né? De que forma que eu participei na vida dela? Então, algumas respostas para essas perguntas eu vou ter e outras não. Então, talvez a pessoa que cometeu suicídio, ela não deixou alguns indícios tão claros, ou eu não quis entender que era aquilo, mas foi uma resposta que ela encontrou, né? Então, o suicídio para ela foi um momento de paz, porque ela não estava aguentando mais viver nesse mundo, ou ela não estava mais aguentando sobreviver nesse mundo, porque para ela era muito sofrido, né? Era muito intenso, era muito difícil fazer as coisas, era muito difícil acordar, tomar banho, comer,
ir para aquele trabalho que causava um sofrimento, né? Então, responder, né, aquele e-mail, né, é um sofrimento que a gente, estando bem, a gente não consegue entender, mas que ela estava sofrendo, né? E que ela acabou por tomar essa decisão, né? E muitas vezes é identificar as fases do luto que você ficou por conta dela, porque dela, não quero ser brava, mas já foi, né? E você que está aqui, o que você pode fazer da sua vida? Ou qual é a memória que você vai ter daquela pessoa, né? E respeitar de alguma forma, tentar entender, né? Exato, né? As pessoas também passam por essas fases no sentido da culpa, né? Eu me culpo porque eu deveria ter feito alguma coisa. Não, você não poderia ter feito nada, né? Porque a pessoa, foi uma decisão só dela. Ela não pediu opinião de ninguém, né? Então, compreender isso. O que você pode fazer por essa pessoa? Foi amar, foi, né, Acolher, né? acolher aquela Talvez. pessoa. Exato. Né? Gente, pelo amor de Deus, ninguém está incentivando ninguém a se suicidar, não. A gente está falando aqui do luto das pessoas que têm amigos e familiares que passaram por essa situação também e que às vezes não podem nem falar, né? Às vezes vão colocar assim, coloca só nas redes sociais, por exemplo, que a pessoa morreu, mas não fala do que foi, né? E porque às vezes fica esse estigma e as pessoas começam a perguntar: morreu do quê? Morreu do quê? Morreu do quê? Né? Então, só para você ter essa noção. Às vezes tem pessoas que morrem mortes trágicas. Foi um acidente de carro, morreu afogado, foi atropelado na calçada, passou mortes trágicas. E tem outras mortes que são esperadas. A pessoa já está doente, já se sabia que tinha um diagnóstico para a morte, né? E teve piora no quadro. E tem as pessoas que morrem por suicídio. Sim, né? Então acolha, né? Se você nota, né, que a pessoa ela tá mais triste ou mais, né, insatisfeita com a vida dela e que ela talvez tenha comentado, né, trago algumas falas, eu não quero mais viver, ou esse mundo não é para mim, eu sinto que eu sou inútil, então são falas características do suicídio, do pensamento suicida. Acolha aquela pessoa, tente perguntar para ela o que você pode fazer, o que ela gostaria que você fizesse, se ela quer algum tipo de ajuda, convida ela para fazer alguma coisa que você está fazendo. Ah, eu vou ir em tal lugar, quer ir comigo? Né? Ah, não quer? Ah, por que não quer? Tá bom. Né? Ligue para essa pessoa, mostre que você está ali disponível para ela. Então, muitas vezes, essa fala de, eu acho que você está precisando de algum terapeuta, ou de ir no psiquiatra, no psicólogo, para conversar, nananã, ofereça ajuda, né? Então é uma forma de você acolher e de deixar que ela decida também, né? Se ela gostaria de ir e talvez de entender, para que eu vou na psicóloga falar do que eu estou sentindo, né? Então talvez com outra pessoa, né, ela vai se sentir mais à vontade para falar sobre a vida dela, sobre a tristeza que ela está sentindo, né? Sobre o que ela está pensando, sobre ela, sobre a vida dela, né? Então ofereça algumas ajudas, né? Acolha essa pessoa, que pode ser importante. E já seguindo nesse caminho também, você já falou lá no começo que ia dar algumas dicas das pessoas para esse processo de aceitação, né, da morte. Uhum, né? Então, acredito que eu já falei algumas situações, né, de aceitar, né, que é mudar um pouco da rotina. Então, vamos lá. Se eu caminhava junto com aquela pessoa, e toda vez que eu caminho, ou que eu pego aquele tênis, eu lembro do luto. Então, talvez trocar esse tênis, doar esse tênis, pode ser uma solução, porque eu quero caminhar ainda, mas eu não vou poder caminhar com aquela pessoa. E o tênis me lembra. Então, trocar esse tênis, comprar o tênis, trocar a rota da caminhada pode ser bacana. Ou deixar de fazer por alguns dias, pode ser legal. Introduzir outras coisas na rotina. Então, deixa eu ver. Eu dormia às 10 horas da noite com aquela pessoa, ou sempre via aquele vídeo, ou aquele canal. Então, deixe de fazer isso por alguns dias. Faça outra coisa que você gostaria de fazer. Dorme em outro horário, ou dorme em outro cômodo, porque estar naquele cômodo lembra da outra pessoa, né? Roupas. Preciso me desfazer daquelas roupas, tá? Precisa, mas faz no seu tempo, não precisa ser no dia seguinte. Quero guardar alguma peça. Ótimo, guarda alguma peça. Quero transformar uma peça em almofada. Transforme e tira de lá, né? Então, tirar da vista coisas que lembram a outra pessoa pode ser bacana, mas faça no seu tempo. Não faça, tente não fazer forçado, tente conversar aí com os outros familiares sobre essa perda também, né? Não quero tirar agora as roupas, tá? Tira depois, conversa ali com quem está envolvido, né, nessa perda ou nesse processo de luto. Crie novas rotinas, novas
possibilidades, porque você ainda tem algum tempo de vida, né? Então, viva a sua vida, né? Trabalhe com o que você goste, tente, né, pelo menos trabalhar com aquilo que você goste, veja com quem você possa conversar e desabafar sobre isso, né? A questão de escrever pode ser bacana. Tá, quero desabafar, mas não quero falar com ninguém porque eu não quero ouvir a opinião de outras pessoas. Então escreva sobre o que é aquilo, né? Identifique os seus pensamentos, mas também mude o seu comportamento, né? Não pare por aí. Então identifica, anota, o que você pode fazer de diferente e faça, né? Respire novos ares, né? A vida continua, né? Eu sei que é difícil, mas a vida continua. Pense também no que a pessoa significou para você, né? Então como ela aprendi aquilo. Então eu estou aplicando, então eu vou adaptar para mim, porque isso me faz bem, isso me faz lembrar daquela pessoa. Deixa eu ver o que mais que a gente pode incluir. Quer falar, Neide? Pode falar. Eu tô deixando pra não atravessar. Vai que eu falei alguma coisa que tá aí na lista, era depois. Não, né? Então, gente, se acolha, se abrace, né? Chore, né? Viva esse momento do luto. Não queira apressar, eu não posso chorar por mais... Não, gente, chore, sentiu aquela tristeza, chore, tente identificar o que você pensa sobre, né, aquela perda, né? O que você pensa sobre aquela pessoa que foi embora de alguma forma, né? Que faleceu, que não faz parte da sua rotina. E quem né? está Não se acompanhando cobre, essas pessoas também não fique com aquele julgamento, não, para de chorar, não vai adiantar mais que a pessoa não vai voltar. Ninguém quer saber se a pessoa vai ou não voltar. A pessoa só quer se aliviar. O choro dela é de alívio, né? É de Sim. dor também. Então deixa a pessoa chorar, porque o choro alivia. A gente fala que o choro regula as emoções daquela pessoa, né? Ajuda a equilibrar de novo. Uhum. Sim, né? Vou voltar só um pouquinho no contexto religioso, né? Se você acredita que algo voltado para alguma religião vai te trazer alguma paz, né? Faça. Então, se você acredita que, né, a missa de sétimo dia é a que vai fazer sentido para você, vá na missa de sétimo dia. Se você acredita que é alguma oração, faça essa oração. Se você acredita que é ouvir alguma música, ouça aquela música. Então, traga o que te traz paz em relação àquela pessoa, àquela perda, porque é isso que vai te fazer bem, é isso que vai fazer você voltar nos trilhos, né? Voltar para sua vida ou para sua rotina, né? Então, algumas famílias perdem as pessoas, né? Aí, algum irmão acaba herdando os compromissos. Era meu pai que sempre pagava alguma coisa, ou era minha mãe que sempre fazia, e agora eu tenho que fazer, eu nem queria fazer isso, né? Então, talvez no primeiro momento, é você que tem que fazer isso, porque tem, de alguma forma, mais condições psicológicas naquele momento para fazer aquilo. Mas que depois você pode conversar com os outros familiares, né? Olha, eu estou, sei lá, pagando aquela conta porque no momento ninguém tinha a cabeça para fazer, mas agora a gente pode reorganizar, né? Então vai sentindo também em que momento pode voltar ao normal daquela rotina, ou daquelas contas, ou da divisão que vocês vêm fazendo, que para voltar, para que você não se sinta também sobrecarregado. Exato, Tá? porque a sua rotina mudou, né? Literalmente, aquela pessoa já não está mais lá presente, então sua rotina mudou, suas responsabilidades mudam, como a Débora disse assim, perfeitamente. Alguém vai ter que assumir esse papel de estar mais estruturada psicologicamente para lidar com aquilo. Uhum. Não quer dizer que é para sempre, né? Então, é naquele momento, né, que aconteceu. Como fazer para deixar de sentir-se tão triste depois de uma perda? Quando você perde sua mãe, por exemplo. Tá. Mas bem quanto intenso, tempo que né, você essa perdeu sua pergunta. mãe? Isso, né? Pode falar. Uhum. Só coloca só pra gente quanto tempo faz que você perdeu sua mãe? Né? Então, eu já vou respondendo antes dela responder, né? Quanto tempo se perdeu ou não. O que significa essa mãe para você, né? Uma das primeiras perguntas. A mãe, ela te trouxe, né, uma imagem, uma vivência positiva? Então, né, qual era o apego ou qual era a parte que essa mãe tinha na sua rotina? Né? Então, pense sobre isso primeiro. E é o tempo, né? Você vai passar pelas fases do luto, dependendo da sua relação que você tinha com a sua mãe. E depois de um tempo, é reestruturar como que pode ser a sua vida sem ela, né? Então, vai se percebendo também, né? As mães, né? Ou as pessoas, elas não são eternas, né? As lembranças, sim, né? Os pensamentos,
mas o que você acredita, né, sobre essa morte, ou de que forma que você interpreta, né, essa mãe na sua vida, né, o que ela te ensinou também sobre a morte, ou de que forma lembrar, né, dela depois da morte, dessa perda. Olha, a Acredito que resposta foi. Se eu não veio respondi, aqui. pode. A resposta veio aqui. Débora faleceu em junho, né? 4 meses. Cinco, nós estamos em novembro já. Né? Então, é pouco tempo, né? 5 meses. Então, vai entendendo o que significa essa perda e em que processo do luto que você está, né? E, por exemplo, né? O que da rotina você pode mudar, né? Para não ter essa lembrança, né? Dessa mãe. Qual o sofrimento que te causa? É tristeza? É Ah, dor? sim, ela Né? colocou É algum. na mensagem que é de uma amiga que está nesse processo. Então, como fazer para ajudar essa amiga? Entendi. Converse com a amiga, né? Então, conversar pode ser, né, aquela coisa do acolhimento. Então, amiga, o que que você quer falar? Né, o que que você está passando? Eu posso te ajudar com o Exato. quê? Né? Então, a amiga vai respondendo. Ah, eu gostaria que fizesse isso, eu penso nisso, minha vida tá assim. Então, através das respostas da amiga, você vai tentando direcionar. Né? Olha, eu sinto muito pela sua perda, né? Talvez tentar lembrar, se você tinha um convívio com a mãe dela, ah, sua mãe fazia isso, já fez aquilo por mim, né? Então, talvez você trazer alguns exemplos da mãe dessa pessoa pode ser uma forma de ajudar, né? Mas acolha a fala, né? Ouça o que a amiga tem a dizer sobre a mãe dela, se for possível, ajude ela a reorganizar a rotina, né? Da mãe que foi, né? Exato. Exato, porque lembra que é muito recente, né? Então ela está nesse processo ainda de sentir, de Sim. ressentir, né? E aí depois, quando ela mesma vai entrar nesse processo, porque a gente às vezes quer, o nosso anseio é tanto de ajudar que a gente quer que a pessoa aceite logo a morte de cara. E não é assim, né? Cada pessoa tem um tempo diferente, nem todas as pessoas passarão pelas 5 etapas. Às vezes a pessoa sente tanto, não estou dizendo que esse é o caso da sua amiga, mas às vezes a pessoa sente porque ela se acha culpada, né? Olha, eu não fui uma boa filha, eu poderia ser melhor para minha mãe, eu poderia fazer mais por ela, eu não fiz. Então, às vezes, tem uma culpa ali também que a pessoa precisa se perdoar também para conseguir vivenciar bem o luto, né? E uma coisa importante, as pessoas para vivenciar o luto não é só porque perdeu alguma coisa, alguém, né, que alguém morreu. Não, a pessoa precisa entrar nesse processo, porque às vezes a pessoa não entra no luto, né? Não entra. Uhum. Deixa eu trabalhar, deixa eu estudar Exato. porque vai ser melhor ocupar minha mente, eu não quero pensar nisso. Às vezes não entra nem caracteriza a negação. Ela simplesmente vai assim a vida e quando ela para lá na frente, ela tem aquele choque porque dói muito. Né? Agora, deixa Uhum. eu pensar nisso. Então, ajuda É. também a sua amiga nesse processo de, olha, você fez o que você podia fazer. Uhum. É verdade. Tem mais alguma coisa, Débora, sobre esse processo aí de aceitação? Alguma dica mais para a pessoa também se olhar, né? Se compreender dentro desse processo de luto para quem está vivendo ou quem já vivenciou e aí começa a fazer uma retrospectiva. Eu não passei por essa fase, eu não aceito ainda, né? Só passou já alguns anos, eu não aceito ainda. Uhum. É isso, né? Se acolha primeiro, né? Se perceba, tente identificar em qual fase do luto talvez você esteja, procure ajuda, né? Que pode ser importante, se não quiser de algum familiar, algum amigo, procure ajuda de profissionais que vão te dar ali uma direção, né? Que vão fazer com que você pense melhor e reflita sobre essa perda e em como você pode reestruturar a sua vida, né? Mas não tenha pressa, né? O tempo ele vai se encarregar, né? De curar as cicatrizes, né, de fazer com que aquela ferida, né, que está aberta, ela doa menos, conforme o tempo vai passando e você vai modificando a sua vida e os afazeres. Não se cobre, né, não precisa, já perdeu, ainda se cobrar mais ainda? Não, não é o momento, tá? Chega de culpa, gente. Débora, tem mais alguma coisa para você falar? Às vezes a gente faz o Não, roteiro e. Então, não, ele caiu aqui, mas bem, eu olhei, não. eu já nem sei mais onde é o caderno do roteiro. É. Como que as pessoas fazem para te encontrar? Como que as pessoas. Quem não segue a Débora começa a seguir, gente. Tem posts maravilhosos dela.
Como que as pessoas fazem para te encontrar? Você está atendendo online, presencial? Se as pessoas quiserem te procurar também. Olha, eu quero falar mais sobre o luto, porque aqui a live não é para a gente aprofundar tanto, é mais para a gente pincelar mesmo, né, dar uma noção geral. Mas como que as pessoas fazem para encontrar a Débora? Isso, vocês podem me seguir aqui no Instagram, né, @psicóloga Débora Nascimento, ou no Facebook, a mesma postagem que eu faço num lugar, eu faço no outro, tá? Então, ali tem o meu contato, meu telefone, para que a gente possa, né, ou para que você possa iniciar essa psicoterapia ou tirar algumas dúvidas sobre terapia individual, processo terapêutico, enfim, estou atendendo online por chamadas de vídeo. É isso. Ótimo. E você tinha falado que tem uma música pra gente. Ai, Vai gente, estamos rolar? aqui. Vai, claro. Então, peraí. Obrigada, Neilde, pelo convite. Obrigada, pessoal, que participou, né, com perguntas, coraçõezinhos e compartilhando. É muito importante para a gente que aceitou falar ou ouvir sobre o tema, né, porque eu acho que eu falei bastante. E essa música aqui se chama Encontros e Despedidas, né? Talvez vocês já tenham ouvido ela, acredito que sim. E se não, ouça ela, procure, que Ah, pode já quero fazer a diferença. Muito obrigada. Beijo, agradecer pode também falar. a Kelly, uma querida que fez a live na semana passada com a gente. E ela convidou um monte de gente para participar da live. Eu acho que ela teve que sair porque ela iria começar a aula. Ela falou, eu não vou conseguir participar até o final. Eu falei, sem problema, assistir o começo. Então, Kelly, deixar registrado a minha gratidão por todo apoio. E, gente, a gente vai falando sobre a live e as pessoas falam que querem o tema X, Y, Z e depois na hora não participam e depois ficam vendo. Eu estou pensando seriamente se eu vou continuar deixando as lives disponibilizadas. Porque o profissional vem aqui, se disponibiliza, a gente para o nosso tempo também para poder não só fazer a live ao vivo, né? A gente tem esse processo de conversas antes da live para poder preparar, estudar, sentar, pensar na live para vocês. Então, honrando também os profissionais que vêm aqui, né, dedicam um tempo para poder conversar com vocês, eu estou pensando seriamente se a partir das próximas eu deixarei disponíveis. Essa eu vou deixar, porque a minha amiga já falou, por favor, deixa que eu vou dar aula, ela vai trabalhar. Então, a gente pensa sobre isso também. Tá bom? Que é um respeito com quem tá vindo aqui. Né, tem toda uma logística do antes, né? Vamos lá É, o para a pessoal musiquinha. quer a live, depois chega na hora, deixa, não participa, não interage, não compartilha com os amigos. Então ajudem, se vocês querem bons conteúdos, ajudem a divulgar e pontuem pra gente, olha, poderia melhorar isso, poderia melhorar tal coisa, tá bom? Estão ouvindo? Acho que sim, né? Tá ouvindo, Neide? É isso. Não sei quanto tempo falta para acabar, né? Então... Agora é 4 horas de live, brincadeira. O Instagram aumentou. Ah, eu achei que era 1 hora. Antes era, ele derrubava, mas agora o Instagram liberou para 4 horas. Então quem fizer lives no Instagram tem até 4 horas. Mas nós não ficaremos 4 horas, que a gente tem muito trabalho, né, Débora? Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem. Aí é isso. Débora, gratidão pela disponibilidade, por esse tema tão delicado, aí você tocou com tanta delicadeza, com tanto respeito, que as pessoas procurem mais, né? Porque quem não sabe, a gente não trabalha com demandas de luto, tá bom? Então procure a Débora. Ou para outras demandas também. Você atende só adultos ou jovens, idosos, crianças? Eu não atendo crianças, não atendo mais, então eu atendo adolescentes, adultos, idosos, tá? Ótimo. Então, se vocês sabem de alguém que está muito difícil, não seja só por luto, não, por outras questões também, né, gente? Procurem. Às vezes uma conversa que tem, vira chave ali também, fala assim, nossa, é essa profissional, me identifiquei, é com essa que eu quero falar, né? Essa pessoa que vai me ajudar. Então, busquem se transcender, né? De melhorar. Não dá pra gente ficar estagnado. Você não pode ficar na morte daquela pessoa. Então, a todos, gratidão pela presença, por terem compartilhado com seus amigos, copiado o linkzinho e mandado no WhatsApp para os seus amigos, para os seus familiares. E é isso, a live ficará disponibilizada, então depois vocês vão lá e comentem também.
Beijos, gratidão. Gratidão, viu, Bem, Débora? agradeço. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.